Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Estou muito feliz, estou com sono quebrado, mas eu dei umas cochiladas boas lá no hospital essa noite, mas ainda agora você viu que o vídeo anterior que postei antes de meio-dia, ou quase meio-dia, né? O meu filho está em casa, o pescoço continua fraturado, a C1, a cervical 1, em função da metástase, que ele estava dormindo quando fraturou, ele mexeu, então o CA dele é no estômago, mas a metástase atingiu a coluna e houve essa fratura. Então são 45 dias de luta que nós estamos, muita dor, e segundo os médicos ele precisava fazer 10 sessões de radioterapia, porque seria o único remédio para tirar a dor. Morfina virou brincadeira para ele, queridos, virou brincadeira. Então agora terminou hoje a última sessão e a médica deu alta para ele. Então ele vai continuar fazendo o tratamento quimioterápico, né? Amanhã eu já retorno ao hospital para falar com a outra médica, a oncologista, para saber quando vai ser o novo ciclo de quimioterapia, que já era para ser amanhã. Mas em função de todo esse acontecimento aí, essa internação dele foi postergada, né? Então não sei se já vai começar na segunda-feira, não sei. Amanhã que vou tentar saber quando se dará isso. Então estou feliz, apesar da dor, ele está na cama, com uma medicação um pouco sedado que eles aplicaram nele, né? Os movimentos dele estão literalmente reduzidos, porque a dor é em função do movimento. Uma vez que está fraturado, então todo movimento é uma dor horrível, uma dor horrível. Quando foi no dia para nós o levarmos ao hospital, ele passou aqui 12 horas numa posição só. E eu, com pena dele, para querer mexê-lo na cama, fui querer puxar ele, né? Que ele queria ir ao banheiro. Ele não estava conseguindo fazer xixi na cama, né? E ele pediu para levá-lo ao banheiro. E nós fomos tentar levantá-lo, ele ficou mais de 2 horas, uma parte na cama e outra no chão, né? E só saiu quando o pessoal do bombeiro chegou para tirá-lo daqui e levá-lo ao hospital. Então, foram 2 semanas e eu louvo a Deus porque o Jonatas está em casa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, estamos em um período pascal. Não poderia deixar de partilhar com vocês um pouco deste tema, se a quaresma é um tema tão importante é a oitava de Páscoa, a ressurreição de Jesus, Pentecostes. Pentecostes não é uma festa que vai acontecer apenas 50 dias. Estamos nos 50 dias. Já estamos em Pentecostes, já estamos o prolongamento da Páscoa. Então, neste período, a igreja está massificando o tema da ressurreição, como eu disse no vídeo anterior. Jesus, ele está dando provas, a liturgia está massificando, Jesus dando provas, os sinais da ressurreição, as manifestações dele, e também ordenando que os seus discípulos sejam testemunhas da ressurreição, deem testemunha da ressurreição. Foi isso que os discípulos que Maria Madalena fez, ela correu e foi dizer que Jesus tinha ressuscitado, ela viu Jesus. Foi isso que os discípulos de Emaús saíram de lá de Emaús, aqueles 11 quilômetros foi uma distância curta, foi um passo, para eles chegarem em Jerusalém e contar tudo o que tinha acontecido, e os sinais da ressurreição vão se estabelecer, ou seja, precisamos ser testemunhos da ressurreição. E hoje, nesta quinta-feira, eu quero apenas ler com vocês um versículo do Evangelho de hoje, que é Lucas, capítulo 24, do 35 ao 38. Vamos para o versículo 37 seguinte. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e vede meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem ossos,
como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Esta é uma parte do Evangelho, depois leia em casa. São Lucas 24, do 35 ao 48. Ok? Texto muito, façamos aquela léxio divina, aquela leitura orante da Bíblia, porque é muito importante para cada um de nós. E a primeira leitura continua em Atos, no capítulo 3. Atos, no capítulo 3. Então, meus irmãos amados, meus irmãos queridos, Atos capítulo 3, do 11 ao 26. O que é que a gente vê aqui? Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado pórtico de Salomão. No chamado pórtico de Salomão. Depois leia. Esta primeira leitura é Atos capítulo 3, do 11 ao 26. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu vou voltar um pouquinho no início. A gente vai dando uma passada por cima, do texto e vai deixando coisas muito importantes. Não dá para a gente falar detalhes, e mesmo que sejamos um exegeta daqueles, sempre vai ficar muita coisa para se dizer. Até porque os sinais realizados por Jesus Cristo são coisas, é uma fonte, é um manancial. Sempre estaremos aquém, sempre deixaremos a desejar, sempre o nosso saber será insuficiente para discorrermos solidamente as grandes maravilhas que por meio de Jesus Cristo Deus realizou, o Pai realizou. A porta formosa. Depois volte lá em Atos, no capítulo 3, de 1 a 10. A porta formosa, ela também era chamada a porta de Nicanor, porque ela estava do lado oriental. A porta formosa, ela estava do lado oriental. E eu quero já aqui chamar a atenção de vocês, eu escrevo e nem sei o que eu digo, do lado oriental do templo, isso, do lado oriental do templo. E também ela dava acesso ao pórtico de Salomão. Era um lugar belíssimo, um lugar belíssimo. Para o lado oriental, você já se deparava com o pórtico de Salomão. Antigamente, eu dizia que o povo católico era um povo biblicamente, literalmente analfabeto, porque o padre celebrava a missa de costas para o povo e em latim. Eu era chá de dizer isso. Por isso os católicos não leem Bíblia, não conhecem Bíblia, não sabem nada, e não sabem nada. Eu sabia tudo. Certo? A história da minha igreja, que à época não tinha 100 anos, eu sabia tudo. Os católicos com uma história bimilenar não sabiam nada. Não sabiam nada. Mas eu dizia isso. A porta formosa, também chamada porta de Nicanor, ela estava do lado oriental do templo, lado que se encontrava o pórtico de Salomão. Há alguns costumes que ao longo dos anos foram sendo suprimidos, deixados de lado, não sendo vistos como essência, Como essência. Mas antigamente, queridos, eu não sei agora lhes dizer quanto tempo, quando isso mudou, mas eu acho que nos primeiros 1000 anos da igreja era desse jeito. Corrija-me, vocês aí que são mais instruídos do que eu. Tem muitas pessoas, tem mestres aí que escutam o ABC do missionário e eu sinto-me lisonjeado
por cada um de vocês. Toda a igreja cristã, toda a igreja católica, o altar dela era construído para o lado oriental. Para o nascer do sol. Jesus é o sol por excelência. Jesus é o sol da justiça. É o sol que ilumina a nossa escuridão. E este sol, na vigília pascal, ele é bem representado naquela fogueira, já falei isso, na frente da igreja, onde acende-se aquele fogo, né, das pedras brutas. O padre acende o círio pascal, entra na igreja escura, todos vão acendendo as suas velas, né, no círio pascal, outro aqui, e de repente a escuridão do templo é iluminado. O templo é iluminado, a escuridão é dissipada com a luz de Cristo. Então a porta formosa ela estava do lado oriental do templo de Jerusalém. Os altares das nossas igrejas, e tem muitas que são assim, continuam desse jeito, o altar estava voltado para o Oriente. Então eu era um dos que dizia, dos muitos, dos milhares. Os padres não querem que o povo conheça nada de Jesus, conheça nada de Bíblia, ele dá as costas para o povo e ainda reza a missa em latim. Nós sabemos que o Concílio Vaticano II, através de uma inculturação litúrgica, de colocar a liturgia mais acessível a todos os povos, a todas as culturas, estabeleceu o vernáculo, ou seja, a língua materna de cada nação, de cada país. Então, em cada lugar do mundo pode-se celebrar a liturgia, a Eucaristia, na sua própria língua. Mas antes não era desse jeito. Não era desse jeito. Então, meus irmãos, queridos e amados, observe. O padre, ele dava as costas para o povo? Preste atenção que nesta afirmação está a ignorância, está o querer tornar ridículo as coisas sagradas. Preste atenção. O diabo ele quer inverter o negócio, ele quer mudar a situação, que é justamente para que a mentira dele seja estabelecida como a verdade. A verdade tem que ser mentira e a mentira dele tem que ser a verdade. O padre lhe dava as costas para o povo, para que o povo fosse ignorante, para que o povo não compreendesse. É porque o latim era a língua e é a língua oficial da igreja. E a liturgia ela era celebrada na língua oficial da igreja, que era no latim. As mudanças que ocorrem dentro da igreja, elas não acontecem do dia para a noite, queridos. Não é desse jeito. Há um tempo, há uma preparação. E São Paulo disse assim em certa ocasião, eu com leite vos criei, não com manjar, com comida forte, né? Porque não podíeis, nem tampouco agora podeis. Nós não estamos preparados para mudanças. E a igreja, na sua sabedoria, lentamente, ela vai fazendo as mudanças adequadas, não para extinguir o essencial. O essencial continua. O essencial continua. O fato de cada cultura, cada povo celebrar a liturgia na sua língua não anula a essência do mistério cristão, do mistério pascal. Mas naquela ocasião, a missa era celebrada na língua oficial da igreja e o padre era o primeiro
de todo um rebanho que estava de frente para Jesus. Porque o altar estava voltado para o Oriente, para o nascer do sol. E Jesus é o sol do Oriente por excelência. Jesus é esse sol. O sacerdote era o primeiro de uma multidão que estava de frente para Jesus. Quando nós queremos estar de frente para o povo e damos as costas para Jesus, nós não estamos fazendo grande coisa porque estamos de frente para o povo, queridos. Por favor, eu não estou aqui reivindicando nada, eu estou falando um pouco da história da igreja. De algo que eu ia contra, falava mal da Igreja Católica sem dela nada saber. Falava de forma pejorativa. O fato de hoje o sacerdote celebrar de frente para o povo, ambos estão de frente, isso não quer dizer que o povo está de frente para Jesus e o padre está de costas para Jesus. Mas aquilo era um costume litúrgico. A igreja é cheia de sinais, é cheia de símbolos. Eu gosto de ver a missionária quando ela diz, né? A igreja é cheia, toda coisinha na igreja tem um significado muito, muito, muito grande, muito forte, muito maravilhoso, muito rico, muito majestoso. Que quando a gente conhece esses sinais, queridos, essa simbologia, essa liturgia, a gente fica encantado. A gente fica encantado. E eu sou um desses que sou encantado. Então a Porta Formosa, ela estava do lado oriental e dava acesso ao Pórtico de Salomão. Uma mensagem para todos nós aqui. Estamos de frente para Jesus, queridos. Prestemos atenção nisto. Porque é possível que fisicamente estejamos de frente ao altar, ao sacrário, e ainda assim estejamos dando as costas para Jesus. Ele sempre está de frente para nós. Ele nunca vira as costas para nós. É o Pai amoroso. É o Pai amoroso, é o Pai misericordioso que todos os dias olha lá na janela, e ele, sobretudo, que é onisciente, e não precisa ir à janela, né? Inclusive, ele sabe onde estamos, para onde fomos. Todos os dias ele espera o nosso retorno. Todos os dias ele espera o nosso retorno. Todos os dias ele diz: Adão, onde estás? Eva, onde estás? Sidney, onde estás? Reconhecer a quaresma, reconhecer o sacramento da reconciliação, é dizer para Jesus: eu me vi nu e me escondi da tua face. Quando a gente diz para Jesus: eu estou nu porque desobedeci, a gente está falando do nosso pó, da nossa cinza, da nossa contingência, e aí nós abrimos o caminho para que ele possa preparar vestes adequadas para nós, para reinserir-nos na comunhão com ele. Tenhamos isto em mente, queridos. Estou de frente para Jesus. Estou de frente para Jesus. Precisamos avaliar isto, porque é de suma importância para cada um de nós. E isto vai além da disposição da construção da igreja, da construção do altar. Vai além. Vai muito além. Então consideremos isto. Segundo
O historiador Flávio Joséfo, historiador judeu que se tornou romano, pesquise lá depois. A Porta Formosa era a mais rica em ornatos de bronze, de ouro e de prata. Ela também era conhecida como a Porta Resplandecente. De longe olhava-se. Quando o sol batia nela, então, ela refletia. Ela era toda ornada de bronze, de ouro, de prata. Inclusive, muitas pessoas iam a Jerusalém para ver aquela porta. Eles paravam diante daquela porta. Eles ficavam encantados diante daquela porta. A beleza que era. Lucas, o evangelista Lucas, que é o autor do Atos dos Apóstolos, ele está narrando um milagre que deu-se exatamente ali. Um milagre que deu-se num lugar público, ou seja, ao lado de tanta riqueza, ao lado de tanta imponência, estava um homem pobre, estava um homem paralítico. Pela porta onde as pessoas entravam para o culto, para falar com o Todo-Poderoso, para rezar ao Todo-Poderoso, estava um homem ali que não entrava. Ele ficava ao lado da porta formosa, do lado de fora. Aquele homem, ele vivia da caridade, dos devotos, dos peregrinos, que iam ao templo, dos turistas, porque aquele templo era majestoso. Tente entender isto, queridos. Absorva isso. Por favor, absorva isto. Aquela porta era o lugar de acesso para o povo entrar no templo, onde o sacrifício iria acontecer. Pela manhã, às 9 da manhã, se matava um cordeiro. Às 3 horas da tarde matava-se um outro cordeiro e tinha as orações próprias daquele, tinha a bênção sacerdotal. A oração da hora nona, a oração da tarde. Aquele homem era paralítico desde nascença. E desde cedo ele era colocado ali para pedir esmolas. Ele vivia das esmolas. Ele vivia da caridade das pessoas que ali entravam. Então era do ser posto ao lado daquela porta que ele sobrevivia. Já vou parar. Não vou estender muito o vídeo. Entende, queridos? O que foi que falei no vídeo anterior? Pedro e João estão ali representando a igreja. A igreja que vai interferir na vida daquele homem. Não com palavras vazias. Não com palavras vazias. Não com teorias, não com discursos, por mais bonitos que sejam. A igreja de Jesus é uma igreja samaritana. A igreja de Jesus é uma mãe que acolhe, a mãe pródiga,
que acolhe seus filhos. Então observe que, naquele dia, aquele esquema de mendicância, aquele esquema de paralisia, aquele esquema de engessamento, ele vai ser desfeito, ele vai ser quebrado, ele vai ser dissolvido. Como? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome daquele que havia ressuscitado. Entende, queridos? Porque eu existo. Por que você existe? Porque nós existimos na qualidade de igreja de Jesus. É para interferir positivamente. É para agir. Repito-me, precisamos escutar, precisamos da palavra. Mas se essa palavra, ela não se transformar em ato, em atividade, não fizemos nada. Ainda não somos cristãos ressuscitados. O que quero lhe dizer com isto agora, queridos? Eu estou vivendo um estado de dor. Eu não tenho vergonha de dizer que eu choro. Não tenho vergonha de dizer que eu reflito, fico meditando, olho para o firmamento. Não tenho medo de dizer isto. Eu não tenho medo de dizer para Deus: Senhor, a minha situação é esta. A minha dor é esta, o meu problema é este. Estou neste problema há tanto tempo. Neste caso específico, a gente ficamos sabendo em janeiro, quando foi diagnosticado meu filho com o CA de estômago. Quantas pessoas não estão vivendo essa dor, talvez uma dor ainda muito pior, há muito mais tempo, há anos e anos. O que eu quero dizer, amados irmãos e irmãs, é que esta situação, como a situação daquele homem, aquele esquema de mendicância que ele era colocado para pedir esmola, este esquema será dissolvido na sua vida, na minha vida. Nós precisamos transformar este acontecimento em um acontecimento pascal na nossa vida, na minha e na sua vida, meu irmão. Este esquema, esta situação será dissolvida. Em meu nome? Na minha força? Na minha capacidade? Não. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro e João estão dando testemunho do ressuscitado. E o discurso que ele vai dar para aquele povo, o seu segundo discurso, ele fala exatamente: aquele a quem vós matastes. Mas Deus o ressuscitou. Então é em nome do ressuscitado, que este esquema a gente ousa em falar esquemas satânicos, esquemas malignos, eles serão dissolvidos, eles serão rompidos. Esses esquemas de paralisia, ele será rompido, ele será dissolvido pela força do ressuscitado. Como aconteceu?
Como aquele esquema foi modificado? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome daquele que ressuscitou. Em nome daquele que venceu a morte. Vós o matastes pelas mãos dos ímpios, mas Deus o ressuscitou. Esta mensagem precisa tomar conta da nossa vida, dominar a nossa vida. E para terminar, na ladainha de Nossa Senhora, a gente diz assim: porta do céu. Rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, por aí vai. Porta do céu. Maria Santíssima é a porta do céu. Maria Santíssima, ela é chamada, ela é venerada como porta do céu. A escada de Jacó. Quando Jacó despertou daquele sonho, ele disse: este lugar não é outro senão a porta do céu. A casa de Deus. Maria Santíssima é a porta formosa, é a porta resplandecente pela qual Jesus passou para vir a nós. Jesus passou por essa porta. Aquela porta formosa do Templo de Jerusalém é quase nada ao lado da porta formosa que é Maria Santíssima. Porta que dá para o lado oriental. Não para o pórtico de Salomão, mas aquele que disse: aqui está quem é maior que Salomão. Entende, queridos? Maria Santíssima é a porta oriental. É o altar de Deus que está ao lado do Oriente. Não há quem entre pela porta Maria Santíssima que não chegue a Jesus Cristo. Não há um que entre pela porta Maria Santíssima, essa porta formosa, que não chegue a Jesus Cristo. Este é o meu convite hoje para todos nós. Estejamos ao lado desta porta. Entremos por esta porta formosa, esta porta inigualável, esta porta resplandecente, esta porta que ilumina o nosso ser, a escuridão da nossa vida. Só de estarmos perto daquela porta. Os peregrinos que visitavam o templo, só de estarem ao lado daquela porta, eles sentiam-se impactados. Tal era a força, a majestade, a mística que encobria aquela porta, na qual tinha bronze, tinha prata, tinha ouro. E Jesus, que é o dono do ouro e da prata. E Jesus, que é o dono do ouro e da prata. Entende, queridos? O meu convite hoje, quando estamos já de 15 horas e 30 minutos desta quinta-feira, deste feriado, que nos voltemos a esta porta, queiramos entrar pela porta Maria. E a porta Maria Santíssima não anula aquele que é a porta por excelência. Assim como ser mestre cristão não anula o Jesus Cristo mestre,
o Jesus Cristo, bom pastor. A mediação dos santos e santas em nada derroga, em nada sucumbe a mediação do único mediador de salvação, Jesus Cristo. Não. Por sinal, fortalece. Então, a porta Maria Santíssima, em nada anula Jesus, que é a porta do curral das ovelhas. Em nada. Que possamos hoje, que queiramos hoje, nos aproximar da porta Maria Santíssima, queridos. Porque é muito notório, queridos, que muitas pessoas que dizem ter entrado pela porta Jesus, eu entrei, bate no peito pela porta Jesus, eu não preciso dessa porta Maria. Dê uma olhada como é a vida de muitas dessas pessoas. Eu não sei qual foi a porta Jesus que entraram. Porque se tivessem entrado pela porta Jesus verdadeiramente, aceitavam com humildade a porta Maria Santíssima, a grande escolhida do Pai para o mistério da salvação. Quem não reconhece Maria Santíssima como essa porta que Deus quis como necessária para que ele a nós chegasse, dificilmente se pode dizer que essa pessoa já entrou pela porta Jesus. É só analisar, queridos. Não precisa muita coisa. É só a gente dar uma olhada parcial. Uma olhada faz de conta que a gente não quer enxergar nada. Por cima. Já bem diferente é quem entra pela porta Maria. Essa pessoa começa a trilhar o caminho da humildade. O caminho da serenidade. Ele não vem por cima, não, eu falo com Deus, apesar que a igreja ela nunca proibiu ninguém de orar, de rezar diretamente a Deus. Não existe na igreja católica esta proibição que para você orar, você primeiro tem que pedir a intercessão de um santo. Isso não existe. Mas reconhecer a mediação dos santos e, sobretudo, a mediação de Maria Santíssima, a mediadora do mediador, é um ato de humildade, é um ato salutar e que ninguém perde nada, porque o próprio Deus, Todo-Poderoso, ele precisou dessa mediação. Se havia e se há alguém que não precisa de mediador em nenhum momento da história, seria Deus. Mas ele quis passar por esse caminho, ele quis entrar por essa porta, ele quis chegar a nós descendo pela escada Maria Santíssima. E quem sou eu para não querer o mesmo caminho? Por sinal, é até uma arrogância. Basta-nos dizer, eu quero a poeira do teu pé, mãezinha, a poeira do teu pé. Porque eu querer passar pela mesma porta que o Salvador passou, é até uma prepotência. Mas não vamos estabelecer doutrinas por meio de hipérboles, sobretudo aqueles exageros que são ditos por mim. Não há nada de anormal nós passarmos pelo mesmo caminho, pela mesma porta, pela mesma escada que Deus passou para chegar a nós. Que possamos ter esta confiança, queridos. Eu quero chegar a ti, Senhor, por meio daquela que o Senhor usou para chegar a mim. Eu quero entrar nesta porta, esta porta formosa, esta porta resplandecente. Ainda que eu esteja um pouco do lado de fora, se eu tiver tempo, amanhã eu tenho que gravar para a Rádio Querense, lá no Rio Grande do Sul.
Gravarei pelo menos uns 5 minutos ainda. Preste atenção que o milagre daquele homem aconteceu ao lado da porta formosa, mas do lado de fora. Não foi do lado de dentro, foi do lado de fora da porta. Foi do lado de fora. Já vou adiantar um negócio aqui para vocês. Quando Pedro estende as mãos, eles estenderam as mãos para o homem, pegaram pela mão, em nome de Jesus o Nazareno, em nome do ressuscitado, levanta-te e anda, os seus pés, seus tornoleiros e tornozelo, ai meu Deus, tornozelos se firmaram, e o que acontece? Ele entrou no templo com Pedro e João, pulando, louvando e glorificando a Deus. O milagre aconteceu do lado de fora. Mas é preciso entrar. É preciso entrar para que o extraordinário seja manifestado. Ou seja, o homem grudou-se a Pedro e a João. Olha aí nessa primeira leitura. Tá? Como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles. Aquilo que Pedro e João disseram ao paralítico: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aquilo que foi dito para ele vai tornar-se público. Eles entram no templo. E eles vão para onde? Eles vão para o pórtico de Salomão. Você lembra que ali naquele lugar, no pórtico de Salomão, quase que Jesus foi apedrejado? Naquele lugar, o nome de Jesus vai ser glorificado, porque ali Pedro vai transmitir um discurso pascal, salvífico, restaurador. Aquele a quem vós matastes, aquele que vocês quiseram apedrejar aqui, neste mesmo local, Deus o ressuscitou. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém e amém.